cabelo, vou dar sopa para ele. Não, não é isso. Você não é obrigado a fazer aquilo que você não se sinta à vontade ou não tem a ver com a sua personalidade, mas há modos e modos de agir, há modos e modos de você ajudar um movimento, de você se inserir dentro da coletividade sem necessariamente sair fora daquilo que você entende da sua personalidade. Eu acho que parte do processo agora, desse ano, em relação às mudanças que esse ano vai trazer, é justamente isso. De certo modo, a gente se preocupa com a guerra e com a paz. Eu acho que a gente tem que pensar no presente. Sempre no presente, sempre no eterno presente. Se vai ter guerra, não adianta eu ficar ansioso. Se vai ter crise, não adianta eu ficar ansioso. Não adianta também eu pensar no passado. O passado já foi, o futuro não veio. O que eu posso fazer hoje pela minha vida? O que eu posso fazer hoje pela minha comunidade, pelo meu país? É efetivamente isso. Obrigado. Acrescentando um outro perigo que eu acho que a gente já tem que lidar com ele, que é o perigo real no que diz respeito à questão da tecnologia. Eu não sei se vocês notam, a gente vai criando uma série de relações de dependência em relação a coisas que são contingentes, não são necessárias. Por exemplo, verifica-se que as pessoas elas ficam muito mais nervosas, não estou falando vocês, a média das pessoas hoje em dia fica muito mais nervosa quando acontecem coisas como, por exemplo, a internet cai. O grau de nervosismo que a pessoa fica, o grau de ansiedade é maior do que se faltasse água na casa dela. Eu não estou chutando, não. Eu estou falando assim, foram feitas avaliações com vários grupos diferentes e avaliação de percepção de ansiedade. E a ansiedade das pessoas era maior se a internet caísse do que se a água fosse interrompida. Quer dizer, se a água ficasse interrompida 4 horas, aquilo não incomodava tanto quanto a internet cair por meia hora, né? E aí a gente vai criando coisas que são absolutamente, se tornam necessidades, e elas não são necessidades, né? A internet é um instrumento maravilhoso, a tecnologia é um instrumento maravilhoso, mas realmente, como o colega falou, criar essas vinculações de dependência, assim, além das relações de consumo, que não são nada ecológicas, quer dizer, vocês já viram, fora o fato de que você não precisa trocar de celular, né? Se o celular continua funcionando, ou então às vezes é por mera vaidade, a quantidade de lixo que você gera só por comprar um objeto, né? Por exemplo, esse aparelhinho aqui, ele veio numa caixa desse tamanho. Então todo esse material que vai para o lixo, mesmo que ele vá para o lixo reciclável, ele é desnecessário, não é necessário que eu fique trocando de aparelho o tempo todo. Mas além disso, as vinculações de dependência, quer dizer, quantos relacionamentos são destruídos por causa de coisas do tipo, eu tenho uma namorada, eu ligo para ela, ela não atende. Aí eu fico louco, já começo a achar que ela está dando corno, porque ela não me atendeu. Sendo que, eu me lembro, eu sou de uma época que a gente ligava para as pessoas, deixava recado na secretária eletrônica, né? Eu ligava para a casa de um amigo, de uma amiga, ninguém atendia, eu deixava recado. Hoje em dia a pessoa liga. Se você não atende, ela parte do pressuposto que você não atendeu porque não quis, porque veja, o celular está aqui na minha frente, né? Então se tocar, supostamente eu estou vendo o que ele está tocando. Então as pessoas elas desenvolveram uma relação de imediatismo também, né? De puro imediatismo. Elas querem que a velocidade seja cada vez maior. Então, por exemplo, alguém me manda uma mensagem no Facebook, se eu não respondo imediatamente a mensagem, a pessoa fica chateada achando que eu estou sendo demeritório com ela, né? Mas não é isso, é porque realmente você deve ter passado por isso. Mas com o cliente te escreve, aí quando você abre o Facebook tem 30 mensagens. Aí você não vai ver aquelas 30 mensagens, mas a pessoa viu que você entrou no Facebook e fica pé da vida porque você não respondeu. Então é uma automação tão intensa que a gente corre o risco de virar um bando de autistas. Isso é um perigo. E não do autista que tem um problema que ele não tem culpa, mas o nosso autismo é pior, porque nós não nascemos com a questão do autismo. Então passa a ser um autismo que é muito mais grave do que o autismo de quem nasceu com essa questão. É uma coisa praticamente voluntária, é uma coisa que você termina praticamente criando, né? Essa questão das ansiedades me preocupa muito, porque eu noto uma diferença de geração até, né?
Assim, por exemplo, quando a minha internet cai, eu fui adolescente nos anos 80. Isso significa que até 95, 96, eu vivi sem computador e sem internet. Eu não tinha relações virtuais, não tinha nada virtual na minha vida. Então eu encontrava com os amigos, lia livros, jogava War, jogava banco imobiliário, aquelas coisas todas. Não estou dizendo que o mundo antigamente era melhor, que tem o perigo desse saudosismo tolo. Antigamente era melhor. Não, antigamente tinha outros problemas. Porque é como Foucault dizia, não existe nada que não tenha perigo. Então, se antigamente eram outros problemas, hoje a gente tem outros problemas e no futuro teremos outros. Quais são os problemas de agora? Os problemas de agora são esses: a internet cai, eu vejo que não estou conectando, meu computador não está funcionando, eu vou fazer outra coisa. Aí eu brinco com meus amigos que têm 25, 26 anos, que eles ficam loucos. Um começa a brigar com o celular, tipo assim, merda de celular que não funciona. Fala, bater no celular, ele não é uma pessoa, ele não vai entender, né, que ele tem que passar a funcionar. Então a ideia é justamente essa. Eu estou percebendo uma diferença das gerações, em que a geração atual ela é muito mais impaciente no que diz respeito à questão da tecnologia e tudo mais. A explanação do Alexei me lembrou de um livro que eu recomendo até vocês procurarem. Eu sigo um escrito de um cybercientista chamado Ray Kurzweil. Ele tem um site, né, que ele tem um ser virtual chamado Ramona. Esse ser chamado Ramona te recebe e ele colhe todos os dados que vocês imaginarem de perguntas que são feitas a Ramona. É uma inteligência que se alimenta e se auto-recicla e se transforma, que recebe você no site dele. Então, se você perguntar assim, tipo, como é que Cabral chegou e tal, ela vai responder dentro das informações que já chegaram a ela. E o livro que ele escreveu, The Age of Spiritual Machines, A Era das Máquinas Espirituais, quando ele escreveu esse livro nos anos 90, ele previa a velocidade do processamento de dados, os processadores dos HDs de computador e do volume de informações que esses computadores processariam. Veja bem, o Ray ele tem uma coisa muito interessante, porque a proposta do Ray é o seguinte: ele tem duas premissas. Segundo, a primeira premissa dele é o seguinte: o homem, simbolicamente falando aqui, a gente está levantando isso, ele fala isso de uma forma técnica, o homem não vai morrer. Quer dizer, a proposta do Ray, né, é que essa morte seja sempre protelada. O segundo, máquina e homem vão se fundir. Ou seja, a gente vai ficar tão dependente disso que você vai acoplar isso no teu corpo. E aí eu estava lendo uma reportagem da revista Info-Exame, né, o que o Google há de oferecer para o futuro. O Google, com certeza, vamos dizer assim, a grande mente no mundo hoje, que domina todas as áreas científicas, educacionais e tudo mais. E lembrei da explanação ali do Alexei, em que tem um quadrinho, numa reportagem, em que o cara chega para a menina, quando ele vê a menina, aparece assim, o nome da menina solteira, idade e cidade. Aí o cara, ó, que negócio no olho dele. Aí o cara chega assim, você está livre aqui, não sei o que lá. Aí quando ela olha para ele, está aparecendo assim, o nome, a idade, namorando. Aí ele fala assim, pois não, tem espaço também para tua namorada aqui. Tipo assim, no futuro nem pular cerca, o pessoal vai pular a cerca mais, porque ele vai olhar direto para a imagem, vai ter aqueles dados todinhos ali. Então a gente vê que o Ray Kurzweil chega num dado momento desse livro do The Age of Spiritual Machines, que cerca de mais ou menos 40, 50 anos a máquina vai superar o cérebro. E isso é perigoso, tá certo? Isso é perigoso. Parece soar como Matrix ou qualquer filme de ficção científica, mas o cara embasa os dados dele de uma forma absurda. Ele pega informações, tanto é que ele prevê os nomes todinhos desses pulos, né, terabytes, petabytes, não sei o que. Ele que dá os nomes, né, dos pulos, né, que os volumes de dados atingem. Então, assim, para concluir isso aí, o futuro é agora.
Só que é o seguinte, o homem está num limiar muito tênue entre ele ser dono da sua própria vida, dono do seu próprio destino, ou deixar que amanhã, né, alguma coisa artificial tome conta da vida dele, que é o que pode acontecer. Porque existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Nós estamos atingindo um nível de inteligência, mas eu não sei se nós estamos atingindo um nível de sabedoria à altura da que a inteligência está ritmada. E vai chegar um ponto que, muito provavelmente, se a máquina ela superar a mente humana, e sempre tem um espírito de porco, você sabe que tem, né? Quando houve a descoberta da fissão do átomo, logo se pensou na bomba atômica. Então sempre tem um espírito de porco. E ele, no final do livro, ele diz que a grande preocupação dele é com uma coisa só, que é chamada nanotecnologia. Ele fala que a nanotecnologia, que são micro-robôs, né, que são replicantes e que se consertam. É uma praga. Imagina uma praga de robô que conserta. Eles se reproduzem, eles montam outros robôs. E quando tem um com falha, recebe a informação, ele vai lá e conserta, repõe a peça. E são utilizados originalmente como espiões. Agora, no momento em que aquilo ali vira um replicante, se o homem não tem um controle daquilo ali, né? Um livro muito bom, outro livro muito bom, chamado O Colapso de Tudo. Eu esqueci o nome do autor, John Casty, acabei de lembrar. John Casty, ele é um cientista que ele fala dos 11 episódios futuros que podem destruir civilizações, não planeta, mas civilizações, e são 11 eventos que são causados pelo homem, não são coisas naturais, tipo terremoto, vulcão, asteroide, etc. E ele cita os nanorobôs, e é o mais perigoso de todos. Os nanorobôs, como o Jean disse, são robôs, assim, eles são robôs de tamanho nanométrico, eles são tamanho moléculas. Se esses robôs se replicam, existe uma coisa chamada nanocâncer. O que é o nanocâncer? Esse robô ele precisa extrair energia de algum lugar. De onde é essa energia? Da biologia. Isso significa nanorobôs, coisas minúsculas, devorando tudo que é biológico, ou seja, eu e todos nós aqui, para se replicar e tentando transformar o mundo num grande bloco cinza de robôs. Isso seria o pior. Agora, o lance do John Casty, ele diz assim, olha, esses 11 eventos que eu estou colocando, eles não são eventos que podem acontecer, são eventos que vão acontecer, eu só não sei quando. E eu também não sei dizer qual é a intensidade disso. Por exemplo, ele fala que o nanocâncer ele é controlável. Se tem um surto de nanocâncer, você consegue parar com aquele surto. Só que até que você pare, ele pode ter destruído uma fazenda inteira, ele pode ter matado várias pessoas no processo. Quer dizer, não é nem... E o outro que ele fala, que é terrível, ele diz assim, olha, a internet é como um monte de livros empilhados um em cima do outro, e o que sustenta tudo isso é uma mesa feita de bambu que a perna está meio cerrada. Quer dizer, daqui para cair é um instante. Então ele diz assim, olha, um apagão da internet coletivo mundial, que quando volte não tem mais nada escrito, não é nem uma questão de si, é uma questão de quando. E aí as pessoas vão enlouquecer, né? Porque aí você vai um dia descobrir meu perfil do Facebook. E o perfil do Facebook é o de menos. O perfil do Facebook é o de menos, porque você, ficha médica, dinheiro de banco, tudo sumindo. Mas O Colapso de Tudo é um livro muito bom, muito bom. Ele não é um livro aterrorizante, não, ele é um livro interessante de se ler. Até porque ele fala também em graus de probabilidade, etc. E por aí vai. Gente, eu vou ter que me retirar, vocês desculpem, eu vou ter que sair antes. Não, mas continuem, eu que vou ter que sair antes. Então, queria agradecer a vocês, agradecer pela acolhida, né? Eu sempre venho de São Paulo para cá no Carnaval. É sempre um prazer quando o Iris me convida. Para mim já virou o melhor Carnaval, né? Eu realmente prefiro estar aqui com vocês, a gente dialogando, do que estar em um outro tipo de Carnaval, sem nenhuma leitura moralista de quem prefere outro tipo de Carnaval. Eu não prefiro. Então eu espero que a gente se veja ano que vem, tá? Agradeço a vocês pela acolhida, a cidade de vocês é incrível. Obrigado.